centro da tua vontade que eu quero habitar. Fala, Senhor, é aqui que eu quero estar todos os dias da minha vida. Aleluia. Comece, meu irmão, a se envolver. Comece a ser cheio da presença do Senhor nessa noite. Fala, Senhor, não consigo mais caminhar longe de ti, Senhor. A minha vida é tua, aleluia. A minha casa, o meu caminhar é teu, Senhor. Se eu estou aqui nessa noite, é porque a tua misericórdia, a tua bondade nos trouxe aqui, Deus. Oh, aleluia, somos gratos ao Senhor. Somos gratos ao Senhor, porque estamos aqui, Deus, porque temos saúde, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui, Deus. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado da nossa casa, Senhor. É motivo de grande alegria podermos estar aqui nessa noite, te louvando, te engrandecendo, exaltando o teu nome, Senhor. Comece a dar graças a Deus, meu irmão, nessa noite. Fala, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado porque eu tenho vida. Obrigado porque eu tenho saúde. Obrigado porque a minha família é abençoada. Comece a dar graças ao Senhor, aleluia. Comece a engrandecer, meu irmão. Eu sei que você entrou aqui fraco, mas o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza nessa noite. Eu sei que você entrou aqui desanimado, mas a presença do Altíssimo vai descer sobre você aqui nessa noite, aleluia. Santo Espírito, és bem-vindo. Vem, Senhor, vem. Enche esse lugar com a tua glória, Senhor. É o seduz e inunda-nos por favor. Rasga-nos por tua glória, Senhor. Aleluia. Você que crê, aplauda bem forte ao Senhor Jesus nessa noite. Aleluia. O Santo Espírito do Senhor já está aqui nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria que você cumprimentasse o seu irmão que está do seu lado, na sua frente, atrás de você. Fala, boa noite, vaso do Senhor. Aleluia. Fala, seja bem-vindo neste lugar. Aleluia. Vamos nos alegrar na presença do nosso Deus aqui nessa noite. Eu quero ver você saindo do lugar, pulando, dançando, correndo, gritando. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Vamos lá! Quando a noite fria cair sobre mim, declare no deserto, e no deserto eu me encontrar. Declare me ver cercado. Me ver cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Eu sei, vamos lá, igreja. Sei que o teu fogo cairá sobre mim. Declare me levará e te confiar. Confiar. Vamos lá, bem
forte dele, meu irmão, porque ele já está aqui nessa noite, aleluia. Enquanto você alegra, ele te dá forças aqui nessa noite. Glória a Deus. Vamos continuar buscando a presença do nosso Deus. Feche seus olhos aqui nessa noite e continue louvando, engrandecendo, exaltando o Senhor Jesus, dizendo que Ele é poderoso, que Ele é maravilhoso, que Ele é digno, que Ele é santo, 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 e não há outro igual a Ele. Nós te exaltamos, Senhor, e pedimos a Tua chama aqui nessa noite. Pedimos que o Senhor venha nos limpar, Senhor, se há alguma barreira, se há algo, Senhor, impedindo a nossa adoração aqui nessa noite, que o Senhor possa jogar por terra, em nome de Jesus, Senhor. Vai tirando nessa noite o cansaço, a frieza, o desânimo, Senhor. Vai arrancando, Senhor, tudo aquilo que não te pertence nessa noite. Que nada nessa noite, Senhor, venha atrapalhar o nosso louvor ao Senhor, Jesus. Que nada nessa noite atrapalhe a nossa adoração ao Senhor, meu Deus. Que o Senhor possa se manifestar. Que o Senhor possa, meu Pai, se manifestar no nosso meio, Senhor. Venha, Espírito Santo, com o Teu poder. Comece a falar com Ele, meu irmão, em nome de Jesus. Aleluia. Levante as suas mãos agora. O Espírito Santo está aqui no nosso meio. A graça de Deus está aqui no nosso meio. Você pode dizer: eu te amo, Espírito Santo. Diga: eu te adoro, Espírito Santo. Você vai declarar comigo: o inimigo tenta laços, embaraços. Vamos cantar, igreja. Mas não vai. Cadê a igreja cantando comigo? Porque eu não estou sozinho nesta guerra. Está comigo. Quem é a igreja? O braço forte do Senhor. Aleluia. Aquele que acalma o vento, Aquele que aquieta o mar. Aleluia, Deus. E tira a força do fogo E faz eu jejuar. Vai, igreja. o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz pães de filhos. É o mesmo que brada do alto: Não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Declara, igreja. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Declare. Ouça a voz, Glória. Deus te dá escape e livramento. Você vai cantar. O inimigo tenta. Declare. O Inimigo tenta laços, embaraços pra me derrotar. Declare. Mas não vai. Cadê os vencedores dessa noite? Declare bem forte. Porque eu não estou sozinha, né? Comemorando, preciso que aumente um pouquinho esse meu microfone, Cássia. Isso. Estamos aqui hoje comemorando 9 anos de avivamento. 9 anos de avivamento, tá bom, gente? E com vocês, minhas ovelhas, né? E é um prazer muito grande estar aqui. Para quem não conhece a história da igreja, a gente vai falar um pouquinho. Fizemos uma retrospectiva da igreja, vai passar um vídeo de quando o pastor começou. Eu comecei numa igreja menor do que esse altar aqui, pastor Erickson. Menor do que esse altar, e só tinha uma pessoa na igreja. Depois de uma semana, essa irmã foi embora, acabou comigo. Fui atrás dela, o marido dela foi preso, ela deixou os problemas entrar e ela foi embora. Eu fiquei sozinho, aqui na Carlipau, igrejinha pequenininha. Seu Jorge é minha ovelha mais antiga. Levanta a mão, seu Jorge, é ele lá. Vamos aplaudir a Jesus pelo seu Jorge. Às vezes eu pregava só para o seu Jorge. Seu Jorge chegou ciscando, né, seu Jorge, na igreja. A gente sempre conta o testemunho dele.
Hoje Deus fez uma obra muito linda na vida do seu Jorge e hoje me ajuda muito. Eu falei para ele: seu Jorge, agora o senhor é o chefe da manutenção da igreja. Ele está fazendo a obra aí e vamos que vamos. E aí foi crescendo a obra de Deus, Deus foi dando crescimento e chegamos até aqui. Hoje nós somos 3 igrejas para a glória de Deus, né? E fala assim para o seu irmão: isso é só o começo. Isso é só o começo. Deus me deu uma equipe abençoada, uma equipe que Deus foi trazendo, pessoas, ovelhas também, né? Abençoada, que está aí somando com a gente. E a gente vai contando aos pouquinhos. Eu queria chamar aqui nesse momento, gente, antes disso, queria apresentar aqui o pastor Erickson. Vamos aplaudir a Jesus pela vida dele. Um amigo, um teólogo, ele canta, prega, roda, pula, sapateia, entrega revelação, é teólogo, bacharel, mas o quê? Servo, eu sei. Servo. Garçom. Homem de Deus, que está aí sempre nos apoiando aí no nosso ministério, um amigo, né? E apresenta o ministério do Senhor lá. Amém. Cumprimento a todos com a graça e a paz, amém, irmãos? Amém. Prazer estar nessa casa novamente. Está conosco aqui, né, o pessoal lá da nossa banda, né, da igreja, nosso irmão Miguel, o diácono Gabriel, o Bruno Davi. Vamos apoiar e ajudar. E eu não sei se já chegou o pessoal da igreja. Chegou? Cadê o encontro com Jesus? Está aí? Não, né? Mas está vindo a galera aí. Vai vir Bispo Márcio, Bispo Isabel, vai vir minha esposa, evangelista Daniele. Tem uma galera chegando aí. Então, segura o lugar, hein? Vai chegar aí e vai ocupar. Tá bom? Vamos dar uns glórias juntos. Como eu disse, prazer estar aqui novamente. No 7º aniversário eu preguei, né? Foi no 7º que eu preguei, foi do José. Estava aqui. Então, assim, isso é bacana, né? A gente passa os anos, passa o tempo, mas a gente continua junto e até a eternidade, né? Para sempre. Amém? Glória a Jesus. Obrigado, pastor Edson. O bispo está chegando aí, né? Está chegando lá. Está conosco também a Luciene, né? E o seu esposo. Qual é o nome do esposo? João Mar. João Mar. Luciene e João Mar. Como a igreja diz para eles? Glória a Jesus por esse casal. Eles são da Advec, né? Pastor, presidente Silas Malafaia, e a Luciene está virando já uma família, né, Luciene? O casal. Obrigado por vocês terem vindo, ter atendido o nosso convite. Quem lembra da Luciene, gente, cantando aqui? Sacudiu tudo, né? Vocês querem ouvir ela cantar? Eu juro, Luciene, pessoal. Está conosco também pastor Jocelino. Vamos aplaudir a Jesus pelo amor de Deus. Pastor Jocelino também. É um amigo, né, pastor? Estamos aí somando. Pastor Jocelino é um homem de Deus, irmão. Tá aí, ó. Luciane, quiser levar lá, ó, homem de Deus, pode ir. Vida santa, né? E pastor Jocelino é um amigo. O senhor pregou vários aniversários já, né? Foi o pregador. Se eu não chamar ele, fica até triste. Pastor, ó, pastor, vigia. Já virou da congregação. Pastor do senhor lá, Luiz Santos, é o pastor presidente do pastor Jocelino. Agradece ele lá, tá, pastor? Jocelino ter liberado o senhor aqui. E muito obrigado por o senhor estar aqui. Vamos aplaudir a Jesus mais uma vez, pastor Jocelino. E ó, o homem está aqui se esforçando, né? A gente está em oração por ele, tá, devido ao trabalho dele, a dor na coluna, mas Deus é com o senhor, já curou em nome de Jesus. Meus pastores abençoados, né? Pastor Antes, pastora Glauciana, vamos aplaudir a Jesus pela vida deles. Homem e mulher de Deus. Foi formado aqui, né? Formado aí na prata da casa. Estão pastoreando ali na Miguel Machado, nosso outro ministério. O pessoal tá aí? Não conseguiram vir, né? Teve um probleminha lá, irmão, na família lá, né? Que o neném ficou doente. 2 neném internou, mas Deus está no controle. Fala para eles que a gente está com eles lá e glória a Deus por isso. Minha pastora, vocês conhecem minha pastora, gente? Minha amiga. Nem a rainha de como é que é o nome dela? Sabá se vestiu assim. Fica de pé, filha, para me te apresentar. Vai. Aplauda Jesus, irmão, pela madame. Linda. Dizem que tem que plantar, né, gente? Para colher, gente. Tá escrito, né? Glória a Deus. Minha pastora. Quero que vocês também aplaudam Jesus, irmão, por esse pessoal aí que está de pé, ó. Os obreiros, evangelistas, mídia. Isso. Estão aí de pé, tem gente lá na escolinha, estão cuidando das crianças lá.
E assim, como eu falei com eles ontem, nada disso teria acontecido, estaria acontecendo, se não tivesse essa equipe aí. Um pastor sem equipe não é pastor. Eles fazem muita coisa, amigos, evangelistas, obreiros, abrem mão de família, abrem mão de tantas coisas. Então eu quero externar aqui minha gratidão a vocês, ao pessoal da escolinha, tá bom? E também quero que todo mundo aplaude agora as minhas ovelhas. Vamos lá, minhas ovelhas. As ovelhas queridas. Quem é a ovelha do pastor Diego aí? Levanta a mão aí. Eita Deus! É isso aí. Quero agradecer a todos vocês, irmão. Também meu muito obrigado, porque vocês têm confiado no trabalho, têm dizimado, têm ofertado nessa igreja, para que essas portas se mantenham o quê? Para quem não sabe, irmão, nossas despesas aqui é muito grande, só de aluguel 4.000, ar-condicionado, fora as outras despesas. Acabamos de pagar um ônibus agora, a igreja tem um ônibus, né? Temos a igreja Miguel Machado, mas graças a Deus o pastor Anderson está conseguindo crescer lá. Então assim, isso é só o começo. Muito obrigado a todos vocês que têm confiado, que hoje em dia, pessoal, para uma pessoa se entregar assim, no bom sentido, tá, gente? Não interpreta mal. A um pastor tá difícil, não tá? É tanto escândalo, sim ou não, gente? É tanto pastor, infelizmente, eu não estou aqui para você falar mal de pastor, não, porque essa não é minha índole. Mas é tanto escândalo com o nome de Deus. E assim, eu falo com a minha esposa, eu me sinto lisonjeado, porque Deus me deu um povo aqui que tem confiado, que quando eu faço voto, o povo abraça a causa, o povo oferta, dizima, o povo tem abraçado a causa. Então, muito obrigado pela vida de vocês, tá bom? Pastor Diego e pastor Yasmin ama vocês, tá bom? Cadê? Pastora Glauciane, gente, hoje a gente tem vários. Hoje eu não vou pregar, diga amém. Vocês me vêem pregar direto. Hoje eu vou dar oportunidade. Hoje eu sou técnico, né, pastor Anderson? Pastor Anderson, eu chego para ele, pastor Anderson, agora eu vou ser técnico, né? Durou uma semana, né, pastor Anderson? Não vai durar hoje. Hoje não dura, né, pastor? Ele é fominha, não passa a bola para ninguém. Vem cá, pastor, vamos receber a nossa pastora Glauciane. Lembrando, gente, que hoje não tem assim, a direção que Deus me deu, não temos um pregador oficial. Os pastores que vão vir aqui vão dar uma palavra, as apresentações e glória a Deus por isso. Então, pastor assim. Boa noite, igreja. Boa noite. Glória a Deus por estar aqui nessa noite. Antes de eu iniciar a palavra, ontem a gente estava orando aqui, aí o pastor falou assim, alguém quer falar alguma coisa? Aí eu ia falar, mas eu não falei. Mas eu vou falar hoje. E eu queria glorificar a Deus pela vida do pastor Diego, que quando eu conheci ele, foi num momento muito difícil na minha vida, e muitas pessoas aqui sabem, né? Que foi quando a minha filha foi diagnosticada com leucemia. E na época nós estávamos indo não, eu fui no culto lá na igreja, e aí ele foi, olhou para a Giovana assim, acho que ele nem sabia que a Giovana tinha alguma doença, porque a Giovana estava com cabelo, não estava careca ainda nem nada devido ao tratamento. E aí ele pegou a Giovana assim, colocou ela no altar e falou assim, Deus hoje está curando a Giovana. E aí, ontem eu estava contando esse testemunho para uma menina nova que entrou lá no meu trabalho, e ela falou para mim, meu Deus, não sai desse pastor não, porque ele é uma bênção. Eu falei, ele é uma bênção mesmo. E aí quando ela falou isso pra mim, me fez lembrar tudo o que eu passei lá. E eu passei lá com eles, não muito perto, né, não muito próximo, mas foi através da vida dele que Deus liberou a cura na vida da minha filha. E hoje a minha filha está curada, é tia da escolinha, daqui a pouco vocês vão ver ela aqui. É uma bênção para honra e glória do nome do Senhor Jesus. A pastora nem nos conhecia ainda, já estava fazendo propósito de oração de madrugada. Então, até aqui, o Senhor tem sustentado a igreja e tem sustentado a eles, e eu glorifico a eles por isso. E ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então, vamos abrir nossas Bíblias lá em Mateus, no capítulo de número 25. Mateus, capítulo de número 25. Amém? Amém. Então, vamos lá ler a partir do verso 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes levaram as lamparinas e também levaram óleo na vasilha. E
E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo. Saiu ao encontro dele. E então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco de óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Glorifica o Senhor por essa palavra. Glorificado seja o nome do Senhor. Meu irmão, essa palavra aqui é uma parábola que Jesus ele vai contar lá em Mateus. E quando ele fala dessa parábola, ele está falando sobre salvação. Quando ele fala sobre essa parábola aqui, ele está ensinando a salvação. Ele está dizendo que vai ficar pessoas no mesmo ambiente, pessoas esperando o mesmo noivo, pessoas com a mesma vestimenta, mas umas estarão preparadas e as outras não estarão. Umas estarão prontas e as outras não estarão. E o que foi que diferiu uma das outras aqui? Era que umas tinham a presença. Era que umas tinham o Espírito Santo. Era que umas tinham óleo, mas outras não tinham. Umas guardavam consigo o óleo do Senhor, mas outras não estavam guardando. Umas estavam cheias do Espírito Santo, mas outras não estavam cheias do Espírito Santo. E aí vai falar aqui pra gente que passou-se o tempo e elas, cansadas de esperar a volta do noivo, elas foram descansar. E o problema não está em descansar, porque descansar todo mundo pode. O problema está em estar preparado quando descansarmos. Aqui 5 delas estavam preparadas, estavam aptas e prontas, cheias do Espírito Santo, mas outras foram descansar de qualquer maneira. Estavam no mesmo ambiente, mas umas estavam prontas, outras não estavam. Estavam no mesmo ambiente, mas umas estavam cheias do Espírito Santo e outras não estavam. Estavam no mesmo ambiente, mas umas delas guardavam o Espírito Santo. Umas delas, meu irmão, 5 delas estavam guardando Jesus. 5 delas estavam guardando o Espírito Santo. 5 delas estavam cheias do Espírito Santo. O que eu quero trazer para a igreja hoje? É onde você tem guardado o Espírito Santo na tua vida. Esses dias viralizou um vídeo. E aí, através desse vídeo, um monte de pregador fez uma pregação, até estava olhando uns. E vai falar de uma mulher que ela tinha Alzheimer. E essa doença que ela tinha já estava muito avançada. E ela não se lembrava de nada. E aí a filha dela vai fazer uma entrevista com ela e ela fala assim: qual é a sua comida preferida? E aí ela responde: comida? Qualquer comida, não tenho. E aí ela vai e pergunta: onde você mora? E aí ela fala: onde eu moro? Não sei. Aí ela vai e pergunta de novo: e Paul? Quem é Paul? E ela também não se lembrava. E Linda? Quem é Linda? E ela também não estava se lembrando. E aí a filha vai e pergunta: quem é Jesus? E ela fala: Jesus é aquele que me amou. Jesus é aquele que vai retornar e me levar para a casa dele. Jesus é aquele que tem cuidado de mim, é aquele que eu também amo. E aí eu te pergunto: onde essa mulher, meu irmão, escondeu o Espírito Santo? Onde essa mulher escondeu Jesus? Que ela se esqueceu do filho que ela gerou, se esqueceu da comida preferida, se esqueceu de onde ela morava, se esqueceu quem era ela, mas ela não esqueceu quem era Jesus. Então a importância da gente ter, meu irmão, olha, a importância da gente ter guardado conosco o Espírito Santo,
a importância de a gente ter guardado a presença do Senhor. Porque a doença não tirou a presença do Senhor da vida daquela mulher. Pode ter tirado quem era o filho, pode ter tirado o interesse, ou o que ela mais gostava, o que ela mais amava. Mas o mais importante, que era a presença do Senhor, a doença não tirou. O que era mais importante, que era aquilo que determinava a salvação daquela mulher, não foi tirado. E é isso que nós devemos fazer, meu irmão. Guardar a presença. Se eu estou doente, eu guardo a presença. Se eu estou no dia bom, eu guardo a presença. Se eu estou no dia ruim, eu também guardo a presença. O importante, meu irmão, é guardar a presença acima de qualquer coisa. Porque isso, meu irmão, é o que determina a nossa salvação. Estar cheio do Espírito Santo é o que vai determinar se nós vamos subir ou se nós vamos ficar. Então, que todos nós possamos sair daqui transbordando do Espírito Santo do Senhor. Eu agradeço pela minha oportunidade. Deus, obrigado, pastora Graciane. Bênção, gente. Toma posse dessa palavra. Quero chamar as mulheres agora. Vamos lá. Mulheres do avivamento. Vamos apresentar aí. Vai ser aqui mesmo, pastora? No altar? Vai tirar aqui? Vai tirar aqui. Glória a Deus. Aleluia. Vamos adorar o nosso Senhor nessa noite. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio
de ossos soldados, faz no mar um caminho, o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer. Declare: não há nada, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não há nada, não há nada, nada melhor, não há nada. Aleluia! Aleluia, glória a Deus, aplauda Jesus. Só Ele faz, glória a Deus, agradecemos a oportunidade. Aleluia! Meu Deus. Assim a gente chora, né, gente? Glória a Deus, aleluia. Caramba, nesses 9 anos, quanta gente está transformada, né? A pastora está chorando, né? Que só a gente sabe o que passou, né? Muitas das vezes a gente achou que não ia dar certo. Por que a gente foi largar nossa juventude? Muita gente falava. E a gente vê aqui os frutos, né, gente? Os resultados. Que, independentemente do seu sonho pastoral, ministerial, não desista não, vai acontecer. Vai acontecer. Amém? Parabéns aí ao grupo das mulheres pela essa apresentação linda, né? Vamos lá agora. Quero chamar aqui agora Pastor Anderson, nosso prata da casa. Vamos aplaudir Jesus pelo Pastor Anderson. Fica à vontade. Isso aqui é um... Pastor Anderson, vocês sabem, né, gente? Isso aqui é um amigo, é um parceiro. Me lembro quando a pastora Glaucia deu aqui o testemunho da filha deles, né, Giovana. Pastor, antes a gente jogava bola no mundo, né? Sempre ganhava ele. E ele ia na igreja, mas muito mal, né? Mas Deus fez uma obra linda. Bebia muito também, né, pastor? Bebida era meu sobrenome. E Deus me deu a direção de fazer uma campanha de oração na casa deles. Depois a gente fez uma célula. E aí Deus tornou também a gente amigos. E a gente teve o prazer de discipular eles. E hoje eles são um casal de pastores da igreja. E assim eu fico muito feliz. Hoje ele está pastoreando e só vamos arrebentar. Deus abençoe. Aleluia, boa noite, igreja. Boa noite. Fiquei até emocionado ouvir o pastor falar essas coisas, né? Vamos fazer 7 anos aí no avivamento. Tudo que eu aprendi de Jesus, tudo que eu conheci, tudo que... Fico até emocionado, tá, de chorar. Tudo que eu me tornei hoje foi aqui nesse lugar, foi aqui nessa casa, foi através dos pastores. E estar aqui hoje, mais um ano, comemorando, é de motivo de muita alegria, ver a casa cheia, meu irmão. Só Deus sabe o quanto pastorava a pastora, grupo de obreiro, meu irmão, que ele está aí há mais tempo. Então, ver a casa hoje cheia, meu irmão, é um motivo de muita alegria. Tinha mais gente para poder vir, como o pastor falou, hoje nós temos 3 igrejas. Felizmente lá não deu pessoal vir, própria pessoa da igreja não deu para vir também, mas só a gente vê isso aqui, a gente vê que a oração, meu irmão, Aleluia, ainda tem efeito, meu irmão. Deus ainda ouve oração, Deus responde lágrimas ainda. Como o pastor falou aqui, meu irmão, não desista dos seus sonhos, porque Deus há de realizar em nome de Jesus, amém? Você que trouxe a sua Bíblia aí, abra comigo no livro de Ezequiel, meu irmão.
Ezequiel capítulo 37. É até difícil pregar, meu irmão. Hein? Só mestre aqui na frente, Bispo Márcio acabou de chegar para complicar mais ainda, Bispo Isabel, Pastor Jocelino, meu irmão aqui, Pastor Erickson, fica até difícil. Vai falar, depois vai tomar uma... Falou errado ali, eu tenho um puxão de orelha em nome de Jesus, mas é válido, amém? Estamos aprendendo cada dia mais. Abra aí Ezequiel 37, meu irmão. Em nome de Jesus, versículo de número 5, Ezequiel 37, versículo de número 5, tema do congresso hoje, do aniversário, cheios do Espírito Santo, meu irmão. Todos acharam aí? Estou lendo na Bíblia Nova Almeida atualizada, acho que o Nandinho colocou também, né? Obrigado, Nandinho. Vamos acompanhar em nome de Jesus. E diz assim para nós, ó: assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porém tendão sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porém em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Versículo de número 8. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes e eles se cobriam de pele, mas não havia neles o quê? Então ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos para que vivam. Versículo 10. Profetizei como ele havia ordenado. O Espírito entrou neles e eles viveram e se puseram de pé. Versículo 14 agora, só a parte A. Porei em vocês o meu e vocês viverão. Meu irmão, o tema da mensagem aqui essa noite é: a esperança está diante de nós. A esperança está aqui no nosso meio, meu irmão. Como foi dito aqui essa noite, não é apenas uma festa, meu irmão. Hoje é noite de você sair daqui cheio da presença do Senhor, meu irmão. Hoje é noite de você sair daqui transbordando da presença do Senhor. Hoje é noite de você ser renovado aqui essa noite. Você pode ter entrado aqui essa noite, meu irmão, sem esperança. Você pode ter entrado aqui essa noite quebrado. Você pode ter entrado aqui essa noite destruído. Mas a promessa é: seja cheios do Espírito. Seja cheios do Espírito, glória. Talvez você entrou aqui essa noite, meu irmão, de pé, mas sem o Espírito. Talvez você entrou aqui essa noite com carne, com pele, com tendão sobre os ossos, mas sem o Espírito. Mas Deus te trouxe aqui essa noite, oh glória. Mas Deus te trouxe aqui essa noite para você não estar apenas de pé na carne, mas para você estar de pé pelo Espírito. Pelo Espírito, pelo Espírito, pelo Espírito, glória. Meu irmão, você pode estar de pé, mas se tu não tem o Espírito, tu está morto. Meu irmão, tu pode estar caminhando, mas se você não tem o Espírito, você está morto. Pastor, o que eu faço? Seja cheio. O que eu faço? Busque o Espírito. Se encha dessa presença. Porque a esperança está diante de você aqui essa noite. A esperança está entre nós aqui essa noite. Quando Deus leva Ezequiel nessa visão, meu irmão, o vale estava sem esperança. Era ossos secos, sequíssimos. Era o estado de Israel, meu irmão. Era o estado que o povo se encontrava.
Talvez você entrou aqui essa noite nesse estado, meu irmão. Talvez você entrou aqui essa noite cansado. Talvez você entrou aqui essa noite pensando em parar. Talvez você entrou aqui essa noite pensando em desistir. Talvez você entrou aqui essa noite pensando em retroceder, meu irmão. Talvez você entrou aqui essa noite dizendo: é meu último culto. Amanhã eu não venho mais. A partir de hoje, pastor, eu não quero mais saber. Mas tu está no lugar certo, no momento certo, na hora certa. Porque hoje você vai sair daqui cheio do Espírito, cheio da presença, porque ainda tem esperança. Meu irmão, a Bíblia vai dizer no livro de 1 Samuel capítulo 3, que antes que a lâmpada se apagasse, Deus chamou por Samuel. Meu irmão, talvez a lâmpada da tua casa está se acabando. Talvez a lâmpada da sua casa está se apagando. Talvez a sua lâmpada está se apagando. Oh glória! Eu já estou vendo gente chorando aqui, meu irmão. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer, oh aleluia. Deus te trouxe aqui para te dizer, meu irmão, não temas, porque hoje tu vai sair daqui cheio da presença. Hoje tu vai sair daqui, meu irmão, cheio da presença. Oh, meu irmão, hoje tu vai sair daqui transformado pela presença. É hoje, meu irmão. Pastor, eu entrei aqui apagado, eu entrei aqui morto. Fica tranquilo que Deus está dando ordem ao Espírito já essa noite. Deus está dando ordem ao Espírito aqui essa noite. E o Espírito vai na tua casa, o Espírito vai na tua família, o Espírito visita esse filho, visita essa filha, o Espírito te visita aqui essa noite, ele te toca aqui essa noite, ele te enche aqui essa noite, ele te envolve aqui essa noite. A esperança está no nosso meio aqui essa noite, meu irmão. A esperança está entre nós aqui essa noite. Abra comigo no livro de João, meu irmão. Já estou encerrando o capítulo 11. Evangelho de João, meu irmão. Capítulo de número 11. Versículo de número 20. Oh glória. Até o versículo 25, meu irmão. E vai dizer assim para nós: Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi se encontrar com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Oh glória, eu estou sentindo a presença aqui, meu irmão. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então Jesus declarou: eu sou o glória. Eu sou, oh glória, a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, oh glória, ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. Eu não sei o que você perdeu. Talvez de lá para cá você perdeu a esperança. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: fica tranquila, fica tranquilo, que ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. A esperança é: tu vai se encontrar com ele, tu vai se encontrar com ela. Não perca a esperança. Se encha, se encha, se encha, se encha do Espírito, do Espírito, do Espírito. A esperança te garante isso aqui essa noite. Ainda que esteja morto, viverá. A esperança está te garantindo aqui essa noite. Ei, não perca
perca a esperança, ainda que esteja morto. Oh, meu Deus. Arabassoria, ainda que esteja morto, viverá, 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 viverá. E o que eu tenho que fazer, pastor? Se encha do Espírito, se encha do Espírito, se encha do Espírito, se encha do Espírito, porque a mensagem para você aqui é: pode estar morto, mas vai viver. Pode estar morto, mas vai viver. Pode estar morto, mas vai viver, mas vai viver. Ei, tu pode ter entrado aqui morto, mas hoje tu vai viver, meu irmão. Hoje tu vai viver. Tu pode ter entrado aqui no vale de ossos secos, mas hoje tu vai se manter de pé. Hoje tu pode ter entrado aqui quebrado, sequíssimo, mas tu vai sair daqui de pé. Por quê, pastor? O senhor está garantindo? Não, não, não. Eu não garanto nada, a palavra te garante. E ele soprará, ô glória. E ele soprará, ô glória. E ele soprará o quê? O Espírito. O Espírito. O Espírito. O Espírito. O Espírito. Seja cheio aqui essa noite. Seja cheio aqui essa noite. Alabácia. Seja cheio aqui essa noite. Seja cheia aqui essa noite. Seja cheio aqui essa noite. Pode estar morto, mas vai viver. Pode estar sequíssimo, mas vai viver. Pode estar num problema, não sei, mas Deus está te garantindo. Ainda que esteja morto, meu Deus, viverá. Ainda que esteja no vale de ossos sequíssimos, vai se manter de pé. A promessa é: seja cheio. Receba o Espírito aqui essa noite. Receba o Espírito aqui essa noite. Aleluia. E eu encerro dizendo no versículo 26: e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Oh, glória. A responsabilidade é sua agora. A responsabilidade não está mais na palavra. A responsabilidade não está mais no pregador. A mensagem foi entregue. O problema, a mensagem agora é contigo. Aleluia. O que eu tenho que fazer? Jesus está te perguntando: você crê nisto? Você crê nisto? Você crê que ainda esteja morto, vai viver? Você crê que ainda esteja no vale de ossos secos, pode se manter de pé? Você ainda crê que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Você ainda crê? Você ainda crê que passarás dos céus a terra, menos a palavra? Você ainda crê? É só se você crer. Agora a responsabilidade é toda sua, meu irmão. Jesus está te perguntando aqui essa noite: você crê nisto? Você crê nisto? Se você crê, dê glória a Deus aí bem alto. E agradeça a minha oportunidade. Aleluia. Maravilha, eita glória. Nosso pastor antes aí, receberam, gente? Amém. Glória a Deus. Chegou o bispo Márcio, rapaz aí. Bispo Isabel, rapaz, casal, olha, não tem, pastor Edson? Tão bonito pra caramba, né, rapaz? Jesus faz essas coisas, né? O bispo Márcio é um amigo, pastor presidente do ministério aqui, né? E a nossa bispo Isabel, sejam bem-vindos, tá? Sempre estão com a gente também, gente, somando, nos ajudando. Uma vez o bispo Márcio, eu sempre falo isso, né, bispo Márcio? Eu e a pastora, a gente estava passando na rua da igreja dele e a gente era novinho, jovem, e não queria nada com Jesus. Ele não conhecia a gente, eles são casal. Ele fez assim mesmo, bispo Márcio. Eu lembro disso até hoje. Casal. Aí a gente olhou para trás, ele falou assim: grande é a obra de Deus na vida do casal. Glória a Deus, vamos aplaudir a Jesus, né? O bispo Márcio é um pai aí espiritual, a gente aprende muito com ele, muita experiência, né? Às vezes eu sento só para ouvir ele. Esse dia eu fui lá no escritório com ele, ele: pastor, é isso,
deixa Deus te usar. E a gente tem que aprender, né, gente? A gente não sabe nada. Um homem desse aí, que tem uma estrada pela frente aí, já passou por onde a gente está indo. Então, todo temor, todo respeito aos senhores, tá bom? Que Deus abençoe e continue abençoando. E eu quero chamar agora Luciane. Vem, cantora, vem, filha. Vamos aplaudir a Jesus pela Luciane. Nossa cantora abençoada, Luciane da Advec, lá do Recreio. O pastor pregou lá, vocês viram, gente? O pastor pregando lá. E a gente se conheceu lá, né? E ela falou, pastor, estamos aí disponível. Está o esposo dela ali também, sejam bem-vindos mais uma vez. E ela vai estar cantando aqui pra gente. Fica à vontade, tá? Glória a Deus. A paz do Senhor. Amém. Estou muito alegre de estar presente mais uma vez nessa igreja para adorar e engrandecer o nome do Senhor. Obrigado, pastor Diego. Obrigada, pastora Yasmin, pelo convite. Que Deus abençoe. Aos demais pastores que estão sentados aqui, que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Vamos louvar ao nome do Senhor. Não há nada melhor, já foi cantado aqui. Não há nada melhor do que o nosso Deus. No mundo eu busquei, mas nada preencheu a minha vida como o nosso Deus. No mundo eu busquei, mas nada preencheu aquilo que faltava no meu coração, que foi a presença do Espírito Santo. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo. Oh, aleluia. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções são vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então o Senhor veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em teu amor. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Oh, Espírito Santo, eu não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas, não vou esconder. Um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, e não há lugar que
transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, foi desejei minha cabeça, me deu lugar na mesa. Vai, o meu Pai, levanta a sua mão e glorifique. Na tormenta me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pois azeitei minha cabeça, me deu lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita, me vestiu.
poderoso se nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso se nome é. O maior que tudo Ele é. E poderoso se nome é. Nome. E poderoso esse nome é. Nome. E poderoso esse nome é. É o nome de Jesus. Você pode glorificar esse nome. Você pode adorar esse nome. É Ele que traz vida. É Ele que transforma. É Ele que traz libertação. A transformação de vida. O Espírito Santo. Ele. O Espírito Santo. O Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Diga isso. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca temeu. Seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver e venha o que vier. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo no que vejo, vivo no que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu creio em ti, meu Deus. Tira o fogo. O fogo não me queima nas águas não vou afundar. E pois estás comigo. Eu não estou. Eu estou guardado. No esconderijo. Não estou sozinho. Tu estás comigo. Declare isso. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca temeu. Seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver e venha. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo no que vejo, vivo no que creio.
não vai roubar a tua fé. Em ti, meu Deus, em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. Temer porque se eu estou, você está guardado. Seu nome é Jeová Jireh. Irás, Ele vai prover. Eu creio em ti. Haja o que houver, diz. Irás prover de novo. Eu não vivo do irás prover de novo. Eu creio em ti. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Oh, que era lindo. Vai, 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 vai. Meu noivo esperado. Eu abro a minha casa.
O que eu te disse no secreto, vou fazer abadá em público. E todos aqui Nerebarraia verão que eu sou o Senhor. Ai daquele que se levantar contra ti, Ramanaia, porque tem muita gente falando mal, hein? Mas o meu espírito passeia, ó. Entrega tudo, meu servo. Fala o voz com a igreja. E digo como eu passo nesse cabando que devassa. Vós que me da sure que devassarai, invocar a minha presença, calabrante o resto. E digo, olha o avivamento que de cacho que devassarai, desço sobre esse lugar, hein? Olha como eu, Senhor, batizo com o meu espírito, Deus. E digo, devassure que devassarai, hein? A minha palavra está sendo aplicada neste lugar. E digo, revinassai, hein? Trago eu um vinho novo para este lugar, hein? Revinassure que devassa. E digo, hein? Calabante o que devassa, hein? Vós vereis os meus milagres, calabando o resto, hein? Porque eu, o Senhor, não mudei, hein? E digo, lablashure devassarai. Vou eu fazer um movimento de cura nesse lugar, hein? E digo, levinassai que devassarai. Vós verei o paralítico andar, o surdo ouvir, o cego enxergar, rebinaçaio. Vou eu fazer algo tremendo nessa congregação, hein? Vou eu sacudir essa terra, labachúria que devassa. E digo, lablaché devassarai. Grande vai ser o mover do meu espírito. Meu Deus! E digo, lablaché devassarai, hein? Aqueles que ainda não receberam o meu espírito, hein? Ficar ligado que ainda é esta noite. Vou eu fazer um derramamento. E terás lablaxúria calavassarai. Jovens criminassúria que devassarai, que vão receber o meu espírito neste lugar. Rabando resto, cato calavassúria. Igibinassai devassarai. Ai, choque devassarai. Ficai ligado, repinassúria, que muitas coisas ainda eu, o Senhor, vou fazer nessa casa. E a minha graça, lablachúria devassa, vos basta neste lugar. Revinassúria que devassará, de que a chúria cachoque, abadarraça que devasso, tu devassará. Levanta a mão e dá glória, levanta a mão e dá glória. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Meu Deus. Aleluia. Quantos receberam aí, irmãos? Luciene, Deus abençoe sua vida, minha amiga. Vamos aplaudir a Jesus pela vida dela. Glória a Deus. Fala assim pro seu irmão, fica ligado aí, meu irmão, que a presença está forte. Só quem está no Espírito vai entender. Senta em nome de Cristo, pessoal, senta. Aleluia. É forte, mistério, hein? Glória a Deus. Bispo Márcio, vem. O senhor já foi possuído, a vez do Senhor, vem. Foi possuído pelo Espírito. Deus pegou. Aleluia. Glória a Deus. Vamos receber o Bispo Márcio com a salva de palmas. Agora eu vou aceitar aquela aguinha. Depois dessa, irmão, meu Deus, né? Saúde da amada igreja com a paz do Senhor. Amém, igreja? Cutuca o vaso do lado e fala assim, ó, o que você está sentindo?
Irmão, ó, o céu já está aberto para cá. Eu já sentado do lado do pastor Jocelino ali, já sei que ele está com uma metralhadora, irmão. Olha, o Espírito de Deus tomou o pastor Jocelino, ele falou, ele vai ser arrebatado. E ele segurou ali, está com uma mensagem também do céu para você, amém? Prometo não me alongar nessa festa maravilhosa. Quem está sentindo a presença do Senhor? Irmão, se você não estiver sentindo, tu está congelado, né? Sem delongas, amém? Vamos abrir aqui a palavra do Senhor. Eu estava ali, irmão, quando eu vim para cá, Deus me deu 2 mensagens. Aí eu preparei algo do Senhor aqui, mas como nosso pastor, que me antecedeu, pastor abençoado, trouxe uma mensagem aqui, eu não vou me ater no tema, mas eu vou aproveitar que tem várias denominações reunidas aqui, e nós vamos lá para Efésios capítulo 4, amém? Eu ia trazer, para você ficar curioso, bicho, você ia trazer o quê? Eu ia trazer lá em Atos 19, que tinha a ver com o tema aqui. Mas quando deu o seu rolo aqui do mistério, aí eu vi aqui várias pessoas de outras denominações também, mas é só uma família, então eu vou aplicar isso aqui na noite desse dia, amém? Efésios capítulo 4, a unidade da fé. Eu quero que você preste bastante atenção, irmão. É o que nós precisamos desses últimos dias. Todos acharam aí? A unidade da fé, Efésios capítulo de número 4. Todos estão me ouvindo bem aí? Toda a igreja? Diga glória a Deus. Amém, né? Vamos lá. Que diz assim: rogo, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, longanimidade, suportamos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um corpo só e um só Espírito, como também foste chamado, e uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo alto, levou cativo o cativeiro e deu os dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu e também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa em Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado, todo ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação da parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação no amor, né? Essa passagem, ela nos trata a realidade, né, a qual nós estamos vivendo hoje, por não sermos ainda suficientemente ter um conhecimento, né, mais profundo do que é o Evangelho de Cristo, e hoje nós temos recebido, né, tudo que é lixo, vamos colocar assim, nas internet, né? Então a gente recebe várias coisas ali, tem muita gente saindo da igreja tradicional, da sã doutrina, procurando seguir pessoas em canal, YouTube, né? E estão se afastando da fé e da verdadeira doutrina que é Cristo, né? Hoje, dificilmente, você vai ver o que Deus fez aqui agora. Amém. Né? Então, se o ministério colocou o tema cheio do Espírito Santo, Deus ele fez uma visitação porque você chamou o Espírito Santo a esta casa. Glória
Então, quando você apresenta ao Senhor o desejo do seu coração, Deus ele vai o quê? Contemplar aquilo que nós apresentamos. Com certeza o ministério jejuou, consagrou essa festividade, convocou todos os membros da igreja num só propósito, para que Deus viesse verdadeiramente fazer o quê? O mover do Espírito Santo neste lugar. E quando nós olhamos para esse texto aqui, a gente vê quantas pessoas, pastor Zé, estão longe disso, né? Porque agora estão procurando seguir, né, o seu próprio eu, a sua própria vontade, procurando seguir o evangelho do que eu acho, da forma que eu vejo, né? E o Senhor, ele nos chama aqui o que até o que uma unidade, né? O que é unidade? A gente respeitar aqui o avivamento, respeitar lá a Assembleia de Deus, ao qual o pastor está lá, os outros irmãos que estão aqui do Evangelho Quadrangular, pentecostais, como nós somos, né, todos. Então nós respeitamos a chamada de cada um, que o próprio texto vai falar, quando ele diz que nós somos ainda que menino da fé, né? Então quando somos menino é uma criança, então a criança ela tem um tempo que é de gatear, né? Aí começa a cair, até ela se levantar, né? Começar o que? A andar e depois correr. Então tudo tem um tempo que é determinado por Deus para atingirmos essa plenitude do conhecimento. Mas com essa enxurrada de informações, o que acontece? O pastor Diego ensina aqui algo do céu, aí você tem dúvida, em vez de perguntar o seu pastor ou aquele que dirige a área de ensino da igreja, você vai lá na internet, ok, Google. Aí o camarada vai lá, ensina um monte de besteira, né? Que não tem respaldo bíblico nenhum. Aí você começa a se afastar daquilo que você está aprendendo ainda, seguindo pessoas que não vão edificar em nada a sua vida. Então, se você está debaixo das autoridades espirituais desta casa aqui, do nosso pastor Diego, da pastora Yami, de todo o ministério aqui que tem ensinado, se esforçado, né, a ensinar a verdadeira palavra do Senhor, você tem que procurar o que? Crescer na graça e no conhecimento, no ministério ao qual você está aqui, né? E a gente lembra, né, dentro do testemunho, olha como é que os dons ao qual é citado aqui, e o que está acontecendo aqui, pessoas sendo renovadas, cheias do Espírito Santo, né? Quando a Levita ali, parabéns pelo seu ministério, uma voz, né, espiritual, né? Que hoje nós temos muito profissional de púlpito, né? Viu, profissional de púlpito, né? Ele só dá glória quando está com o microfone na mão, é o melhor cantor, é o melhor pregador, né? Mas eu louvo a Deus pela entrega que a senhora faz verdadeiramente ao Senhor, né? Quando a gente vê que alguém prepara algo para Deus, é automático. Alguém pode estar morta, né? Mas alguém que vem trazer algo do Senhor para dentro do altar, já é automático, né? Então, quando a ministra ali adorava o Senhor, você viu que o céu já começou, né? Porque antecedendo ela, o que teve? Oração, jejum, consagração, né? Seguindo nosso pastor, trouxe uma palavra rema da parte de Deus. Aí foi um conjunto disso tudo. Quando a adoradora apresentou aqui no altar o seu louvor, o que aconteceu? O céu se abriu, né? Pessoas foram cheias do Espírito Santo, renovadas, batizadas. E até o final do trabalho eu faço um desafio para você que entrou aqui. Quem não é batizado com o Espírito Santo com fogo, vai ficar aqui. Eu não combinei nada com o pastor Diego, não. Deus está mandando. E nós vamos por imposição de mão. Combinado, pastor Celiano? Combinado, ministério? Nós vamos aqui ministrar sobre você que ainda não é batizado. E você vai ser batizado aqui com o Espírito Santo. Eu lembro que eu estive nessa casa ministrando também um tema parecido como esse. Naquela noite foi 16 almas. Várias pessoas foram batizadas aqui porque vieram buscar. Quem lembra, né? Quem veio buscar, recebeu. E hoje não é diferente. Se você veio buscar o poder de Deus aqui no avivamento, você vai receber. Caminhando para o final aqui, né? Entendemos aqui que nessa chamada, é o que ele diz o texto aqui, que uns foram chamados para quê? Está no seu texto aí. Coloca para o pessoal marcar bem aí na tela, ó. Uns foram chamados para apóstolo, outros foram chamados para profeta, né? Cada um nessa chamada é um instrumento da parte do Senhor, como fosse o corpo, né? O corpo místico de Cristo, né? A mão direita não faz o que a esquerda pode fazer, nem a perna direita, nem lá. O que ele está falando? Nessa unidade, quando a gente monta esse corpo espiritual do Senhor Jesus Cristo, a gente tem várias denominações
que compõem esse corpo. Qual é o erro hoje aqui, né? A pessoa que está defendendo uma bandeira de denominação, ele acha que a outra igreja, o outro ministério está errado. Pegou? Aí você faz o quê? Passa a ser o quê? Um julgador. Então, como é que você vai viver numa unidade plena da fé? Se você está julgando. Vira o seu irmão e fala: irmão, não julga aquilo que você não conhece. Né? Então, quando a gente passa a julgar, a gente coloca na posição de juiz, né? E nós não podemos julgar ninguém, só cabe ao Senhor. Por isso que nessa minha longa estrada aí, conheci o pastor pequenininho, né? Desde aquela trabalho na varanda, né? Tem muita gente que eu conheço de pequeno aí que se tornaram grandes referências, né? Na pregação, na ministração, como é o caso do pastor Jocelino e de outros mais aí que a gente conhece na região. Então nós somos do tempo ali que a gente fazia, a gente aceitava Jesus, descia as águas, aí depois fazia o quê? Ó, você tem que ser batizado no Espírito Santo, né? E tem igrejas, irmão, que você vai em alguns lugares, quando você ministra sobre o batismo do Espírito Santo, a pessoa não sabe nem quem é o Espírito Santo. Ela só ouviu: eu já ouvi escrito na camisa de alguém. Aí como a pessoa vai receber o poder de Deus se ela desconhece quem é o Espírito Santo, né? Aí quando ela vai numa igreja totalmente pentecostal, a primeira pessoa que ela fala: parece um centro de macumba, né? Assim? É assim ou não é? Né? Aí vê o povo lá rodando, marchando, aquele negócio: rapaz, isso aqui é tudo doido, eu vou embora. Isso aqui não é de Deus, não. Mas por que você fala isso? Que você ainda não conhece. Então essa carta aqui é poderosa de falar que esse corpo tem que ter uma unidade. Vira para o seu irmão e fala assim: irmão, o evangelho quadrangular, a Assembleia de Deus, a Deus é amor, as igrejas que falam de Jesus são nossos irmãos. Então nós temos que ver o que é essa unidade. E você tem que fazer igual eu sempre costumo fazer. Você vai no restaurante, eu não gosto de cebola, né? Aí o pastor me chama para almoçar na casa dele. Aí eu esqueci de avisar que eu não gosto de cebola. Aí o pastor Yarmin prepara aquela mesa lá, né? Aí eu vou me servir. Ele fala assim: ó, bispo, como que o senhor quiser ir. Aí eu vou chegar lá: cebola eu não quero, um alfacezinho, um tomate, né? Então eu vou montar o meu prato com aquilo que eu gosto. Mas eu vou entristecer o pastor, falar que não gosto disso aqui não. Não. Então a mesma coisa quando você vai numa igreja que professa a palavra de Deus, você tem que saber se comportar e você vai comer aquilo que... Amém. Pegou? Aleluia. Então quando você passar a ver dessa ótica, você não vai julgar lugar nenhum e vai se entregar e fazer o que mais Jesus gosta. É você apresentar a sua adoração. Então se você veio nessa noite aqui no avivamento e entender, né, o que Deus está fazendo nesta casa, é o que? A unidade. Eu quero que você dê a mão para o seu irmão aí do lado, tá bem? E aqui eu termino, não vou me alongar, deixar o pastor esse hino vir com força, e nós vamos louvar o hino aqui, ó. Amém? Segura a mão, isso, ó. Vamos fazer melhor? Vamos ficar de pé, Aí você vai virar assim de frente para o seu irmão. Eu não sei o que Jesus vai fazer, mas alguma coisa ele vai fazer, irmão. Fica de frente para o seu irmão, para a sua irmã. Fica de frente aí, amém? E nós vamos louvar esse hino aqui, que é muito simplesinho, mas ele é poderoso em avivar a igreja. Ó. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Declare isso para o seu irmão. Está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemido inexprimível.
pra Ele a água, é importante é você. Por isso levante e cante, revolta ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Isso é mentira do diabo. Eu venho falar do valor que vocês têm. Eu venho falar do valor que você tem. Porque Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemido inexprimível, inexprimível. Aí você pode até perceber que pra Ele a água é importante você. Por isso levante e cante, revolta ao Senhor. Que coisa linda! Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Deus abençoe a todos. Volta a direção nosso pastor. Ó, no final vai ter um mistério aí, hein? Então vamos cantar os hinos aqui da Primitiva, hein? Para batizar com fogo. Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus pelo Bispo Márcio. Pode sentar, gente. Bispo Márcio, aí eu tô cantando ali para a pastora. Falei, você tem um valor. Aí ela dançando comigo, né? A gente se envolvendo. Aí eu falei assim, eu tenho valor? Ela, depende do Pix. Essa pastora ela é mole, né, gente? Viu, Bispo Márcio? Olha só. É mole, né? Aí eu falei, eu tenho valor? Ela, depende do Pix. Brincadeiras à parte, amém. Deus abençoe o senhor, Bispo Márcio. Vem, pastor Yasmin, vem que eu vou te dar um Pix, varoa. Vamos aplaudir a Jesus pela pastora. Me arrasa, me expõe, me humilha e depois me bota diante do povo. Amém? Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Muito feliz por esses 9 anos, por vê-los aqui, em nome de Jesus. Vamos passar para os dízimos das ofertas, aplauda o nome de Jesus, com alegria e amor no coração. Amém? Você que trouxe aí a sua oferta, o voto que o pastor passou de hoje. Todos os irmãos aqui, pastores, bispo Márcio, pastor Andes, pastor Galociane, que às vezes, né, irmão, a gente esquece, né? Glória a Deus. A cantora, que Deus continue abençoando, adorando o Senhor, seu esposo. Eu quero deixar uma palavra para os irmãos. É interessante que quando eu entrei aqui, o Espírito Santo soprou no meu coração, Ezequiel capítulo 37. E eu marquei, e o texto muito interessante é Ezequiel 37, versículo de número 11, e o versículo 14 que foi lido. O versículo 11 diz assim: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que diziam, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, e nos estamos cortados. Versículo 14: e porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei
na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e fiz, diz o Senhor. O pastor Anderson, ele já leu esse texto, e é muito interessante, que fala sobre uma visão de Ezequiel, a qual ele foi levado no espírito até um vale que estava cheio de ossos secos, e esse vale representava Israel, os ossos, todo o povo de Israel. E há uma promessa aqui nesse texto, uma promessa na atual realidade que eles estavam vivendo e no cenário que eles estavam vivendo. Perceba que quando Ezequiel começa a profetizar na visão, a Bíblia diz que ele ouve um ruído, e a Bíblia diz que ele continuou profetizando como o Senhor havia dado ordem, e a Bíblia diz que nesse dia o Senhor mandou ele profetizar aos ossos, cada osso voltou ao seu osso, profetizou nervos, profetizou carne e profetizou pele, e logo após o Senhor mandou Ezequiel profetizar o Espírito. E quando Ezequiel começa a profetizar o Espírito, a Bíblia diz que soprou um vento dos 4 cantos, e soprando naquele vale, entrou o Espírito em todos aqueles, ou seja, não é mais ossos, agora são corpos que não ainda têm vida. Eles estavam no estado de ossos sequíssimos, só que conforme Ezequiel vai profetizando, as coisas vão acontecendo. Era ossos, agora já tem nervos, já tem carne, já tem pele. Porém, a obra ainda não estava completa. Quando o Senhor olhou isso e viu que tudo estava juntando, Ezequiel viu que tudo estava juntando, a palavra de ordem para Ezequiel é: profetiza o Espírito. E quando o vento soprou dos 4 ventos, profetizou o Espírito entrou nele. Só que esse Espírito que vai entrar naqueles homens que estão já formados, já estão estruturados, já estão ali com nervo, com carne e pele, não é o Espírito Santo, é o Espírito do homem. Se você ler a Bíblia Sagrada, você vai perceber que o Espírito que está escrito aqui é com E minúsculo. Aí a Bíblia diz que quando o Espírito entra neles, eles começam a ficar em pé, porque antes da vida eles estavam mortos na sua concepção. O próprio Israel está dizendo: nós perdemos a esperança, nós estamos cortados, nós estamos jogados às traças, já não temos mais esperança. Só que quando o profeta Ezequiel começou a profetizar, e quando o Espírito de vida entrou neles, eles começaram a ter vida. Só que após eles tornarem a ter vida, eles não tinham vida completa. Eles não vão ter vida completa. Perceba que a profecia de Ezequiel vai fazer Deus soprar dos 4 cantos um vento que entre no vale e coloque todos de pé. Aleluia! Então nesse primeiro momento, o vento que entra naquele vale é um vento que vai deixar aquele que está caído de pé. Aquele que está morto, vivo. Aquele que está morto, porque gente sem esperança é gente morta. Gente sem esperança é gente sem sonho. Quem não sonha está morto. Quem não sonha não tem expectativa de vida. Só que antes de Deus derramar o seu Espírito, Ele primeiro vai dar uma injeção de ânimo ao ponto daquele que está caído se colocar de pé. Daquele que não tem esperança, ter esperança. E olha, a profecia continua. Só que essa profecia, Deus não manda Ezequiel profetizar. Deus vai falar diretamente a Ezequiel. E qual é a profecia principal do texto? É o versículo de número 14. Perceba: e porém em vós, agora não é mais dizendo o espírito do homem vai entrar, porque agora eles já estão vivos. Só que agora é a promessa maior. E qual é a promessa maior? Porém em vós, o meu espírito, não é mais o espírito do homem, porém em vós o meu espírito. Aí ele diz: então viver. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo no Antigo Testamento, quando ele queria usar alguém ou fazer a obra de Deus através do Espírito na vida de alguém, o Espírito descia em alguém, a usava, e depois o Espírito voltava para Deus. Perceba lá em Sansão. Sansão, quando era cheio do Espírito, ele levou os portões de Gaza, ele matou 1000 homens, ele vai fazer muitas maravilhas e coisas extraordinárias através do Espírito. Mas perceba que o Espírito descia, usava ele, depois voltava.
mais sobre, é dentro. Não é mais o Espírito vai descer e vai voltar, não. O Espírito vai descer e vai entrar. É por isso que Paulo vai dizer em Romanos que aquele que é guiado pelo Espírito não vive a concupiscência da carne. O que é isso, pastor? É todo aquele que recebeu a promessa do Pai, o Espírito entrou aqui, ele não é mais guiado pelas suas próprias vontades, ele é guiado pelo Espírito. E quem é guiado pelo Espírito vive em santidade, vive em amor, vive em fidelidade. Aleluia, já estou terminando aqui agora. Porém em vós o meu Espírito, agora não é sobre, é em vós, é dentro. Perceba que aqui o vento entra. E você já começa a perceber o que Ezequiel está fazendo, é demonstrando o que Deus fez no jardim do Éden. Quando ele fez o homem do pó do barro, os irmãos conhecem muito bem. Ele formou o homem. E o que ele fez nas narinas daquele boneco? Soprou. Obviamente que quando ele sopra, o vento entra, mas não é um vento comum, é o espírito do homem, é a alma vivente entrando dentro do boneco e fazendo aquele boneco ficar em pé. Agora ele diz: e porém o meu espírito em vós, e vós viverei. O que é isso, pastor? Mas eles já não estão vivos? Já. Ezequiel está profetizando, isso aqui é uma promessa futura, de juntar o povo, formar um exército. E quando ele começa a profetizar, os homens agora estão vivos, porque outrora era ossos sequíssimos. Agora ele profetiza: e porém em vós o meu espírito. Isso é uma vida completa. Porque todo homem que não tem o Espírito Santo não tem vida completa. Aleluia. É por isso que você vê gente procurando alegria na cachaça, procurando alegria no baile, procurando alegria no forró, procurando alegria nas drogas, procurando alegria na maconha, na cocaína. É por isso que você vê gente procurando alegria no dinheiro, procurando alegria em outras coisas. Mas o que, pastor? Nós estamos aqui cheios do Espírito Santo, porque entendemos que quando somos cheios do Espírito Santo, o que nos importa é estar perto daquele que nos encheu. A nossa vida é completa. Por quê, pastor? Porque você entrou aqui, não foi obrigado. Você não entrou aqui porque você não foi obrigado, mas você foi atraído. E quem é atraído entende. Quem tem vida completa entende a fonte que deu a vida para ele. Oh, aleluia. Aí, perceba bem, Jesus morre, ressuscita e diz para os seus discípulos nas últimas instruções: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Aqui, Jesus ele continua reforçando a promessa. E quando ele continua reforçando a promessa, depois da sua morte, aleluia, louvado seja Deus, 10 dias depois, ou seja, ele passa 40 dias com os seus discípulos dando as últimas instruções. Aí ele diz: ficar em Jerusalém. Essa foi a ordem, porque o lugar de Jerusalém é o centro da vontade de Deus, é o centro da vontade de Jesus, é o propósito de Jesus. Quem está debaixo do propósito entende que é necessário estar debaixo de uma obediência. Para quê? Para receber o Espírito, para receber aquilo que foi prometido. Aí no capítulo de número 2, vai cumprir no dia de Pentecostes. 10 dias depois, quando Jesus é assunto aos céus, 10 dias depois, os apóstolos estão no cenáculo, estão clamando, estão orando e dizendo: Pai, envia a promessa, envia o Espírito Santo, envia a promessa, envia a promessa, envia a promessa. Aí a Bíblia diz, irmão, no capítulo de número 2, no versículo 2 de Atos, diz assim: e de repente veio do céu, como de um vento veemente e impetuoso. E não era mais vento, não era, tinha até o som de vento, mas era o Espírito que estava descendo. Era como de um vento, não era um vento, era como de um vento. O som era como de um vento. Aleluia. No vale Deus enviou o vento, o espírito do homem. Só que no capítulo 2, eles até ouviram como um som de um vento. Eles até ouviram um som parecido, um som igual a um vento. Só que naquele dia não era vento, naquele dia era a promessa que Ezequiel havia proferido. E porém em vós, olha para esse crente que está do seu lado, é em vós, em você, é dentro de você. Oh, aleluia! Oh, aleluia!
É um vento veemente, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa, e que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, que as quais pousaram sobre cada um deles. Oh, aleluia! Deus gosta de fogo, irmão. Oh, aleluia! Deus gosta de fogo. Quem gosta de fogo aqui, levanta a mão. Mas esse não é o fogo estranho, esse é o fogo do Espírito. Quando um olhou para o outro, olhava e dizia: tem fogo ali, tem uma língua ali, e tem um fogo que está repousando. Imagina naquele dia, tem um fogo que está repousando na cabeça do pastor Diego, tem um fogo que está repousando na cabeça do bispo Márcio, olha, eu estou vendo um fogo repousando na cabeça. Eu estou vendo, não era um fogo comum, era a visão que eles estavam tendo. E que fogo é esse? O Espírito estava enchendo. O Espírito estava entrando. O Espírito estava entrando. O Espírito estava descendo. Pastor, hoje o Espírito vai descer? Não, ele já está em você. Pastor, hoje o Espírito vai cair? Não, porque ele já caiu no Atos 2. E o que a gente tem que fazer, pastor? É viver a promessa, 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 viver a promessa. Ele não vai vir, ele já está aqui. Ele não vai vir, ele já está aqui. Ele não vai atuar, ele já está atuando. É por isso que a gente vê aqui testemunho. Aleluia, outrora e quem é agora. Oh, o viciado agora é liberto. A feiticeira agora é liberto.